Boa tarde para todos os que estão assistindo ao nosso primeiro webinar em espanhol, Animais de Companhia, Vacinamos ou Hiperimunizamos. Vamos a dar início logo. Estamos esperando que todos Estamos esperando que se conectem todos os participantes para darmos início. Bueno, yo creo que ya todos están listos. Buenas tardes, mi nombre es Creio que está Ivone. todo mundo pronto. Boa tarde, sou Ivone Zola. Eu sou a proprietária de Zoodiagnóstico, representante da Biogal Colômbia. É um prazer apresentar nosso primeiro webinar em espanhol, patrocinado pela Biogal, Animais de Companhia, Vacinamos ou Hiperimunizamos, ministrado por Marta Eulalia Garcia, da Universidade Complutense de Madrid. Sempre que falamos da vacinação, a gente faz muitas perguntas perante este desafio. Nós queremos saber que tipo de vacina se utilizar, com que periodicidade, contra que enfermidades. Nesse webinar, nós vamos esclarecer muitas dessas dúvidas. Neste momento, nós vamos dar a bem-vinda à doutora Marta, que vai ministrar esse webinar. Podem fazer as suas perguntas pelo chat, e que é o lugar para perguntas e respostas, que no final da apresentação vão ser respondidas pela doutora Marta. No final, vai ser enviado um certificado no final do webinar para as pessoas participantes. Vocês me escutam bem? Para os falantes de fala portuguesa, este webinar está sendo traduzido. Na parte inferior da tela, vocês vão achar um globo terráqueo que vocês podem clicar e escolher o português como língua para poder escutar a palestra. Vamos iniciar o webinar. Muito obrigado, Marta, por compartilhar seus conhecimentos. Muito obrigado, Ivone. Antes de mais nada, boa tarde da Espanha. Em alguns lugares vai ser bom dia e em outros talvez boa noite. Antes de mais nada, sei que está sendo traduzido, mas eu peço desculpas, porque embora todos falemos espanhol, algumas expressões podem ser um pouco diferentes. Então peço desculpas por se eu posso utilizar uma expressão que em algum país diferente da Espanha seja interpretado diferentemente. Tentarei não fazê-lo, mas às vezes me acontece. Eu tenho experiências desse tipo. Bom, então vamos lá. Vou compartilhar minha tela e vamos lá com o nosso webinar. Un momento. Só um momento. Saio um pouco do lugar, mas estou resolvendo. Acho que está bem, não? Bom, antes de mais nada, já vocês ouviram pela doutora Ivone, a palestra é Animais de Companhia, Vacinamos ou Hiperimunizamos. Realmente isso é uma pergunta que eu fiz a mim mesma e levei para meu time de pesquisa há um tempo. Quando começamos a enxergar certo tipo de descontrole nas práticas de vacinação de pequenos animais. Obviamente, todos nós sabemos que a única maneira de controlar doenças infectocontagiosas é pela vacinação. É a única maneira. Nós temos erradicado a peste bovina, a viruela humana pela vacinação. São essas duas as únicas doenças, mas são as que conseguimos controlar
tanto a nível local, regional, quanto continental. Temos erradicado a peste porcina na Europa, ou pelo menos na Espanha, e em amplas áreas da Europa e Estados Unidos. Temos erradicado a alospeda em amplas áreas do continente. Temos controlado uma zoonose importante como a raiva. Isso graças às vacinações inteligentes, bem planejadas. Então, o que é isso de imunizar e vacinar adequadamente? Tem uma situação muito importante. Temos entendido, desde o começo, uma coisa que está hoje de moda, que é a imunidade de rebanho. Hoje, se fala muito isso no jornal, mas os veterinários já de antes do século XX, desde que Pasteur começou com as suas vacinas e campanhas de vacinação, temos entendido perfeitamente esse conceito de imunidade de rebanho. Parece que, no caso de animais de companhia, cachorros, gatos, esse conceito ainda não está muito bem consolidado. E eu não entendo muito bem por quê. Eu vou começar fazendo uma série de perguntas que eu fiz para mim mesma no momento. Para algumas, eu achei respostas parciais, para outras, ainda tenho incógnitas. A primeira é, contra que doenças devemos vacinar? Se nós enxergamos o calendário de vacinação, nós vemos que temos vacinas contra muitas doenças. Em algum momento determinado, cada pessoa tem uma opinião sobre isso. Há uns anos, temos um relatório da Sociedade Americana de Animais de Companhia, no qual eles diferenciavam as vacinas em 3 grupos importantes. As primeiras, essenciais, aquelas que devemos ministrar a nossos animais de companhia em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação. Por quê? Porque esses agentes etiológicos contra os quais as vacinas agem trazem doenças importantes. E depois, segundo, que é muito importante, é que temos suficientes evidências científicas de que essas vacinas são adequadas, são eficazes e é conveniente que sejam utilizadas por esse motivo. Em segundo lugar, temos as não essenciais, aquelas que temos evidências científicas, ainda tendo vacinas adequadas e eficazes, entretanto, têm que ser aplicadas dependendo da situação do animal, da situação regional, de se circula esse agente etiológico nessa região ou não. Então, a princípio, não deveriam ser de uso obrigatório, por esse motivo, universal. E, por último, vacinas que são não recomendadas. Tem muitas no mercado. São aquelas para as quais não existe nenhum tipo de evidência científica de que essas vacinas sejam seguras e eficazes. Logo, é melhor utilizar outro tipo de medidas de controle destas doenças. Obviamente, as essenciais são sinomose, hepatite, parvovírus, e vamos falar mais delas hoje. Seguindo com o tema que temos claro contra quais doenças temos que vacinar, vamos ver quais são os estudos científicos que garantem a aplicação dessas vacinas e ainda garantem que as vacinas e as valências que contamos são as adequadas, né? Eu achei várias surpresas, principalmente que não existe muito trabalho científico que fale da prevalência. Entretanto, nós temos muito estudo de solvência, mas isso para animais de criação de granja, mas para pequenos animais não tem muita coisa. Se nós buscamos no Google, você vai achar um monte de dados que falam se é bom, se não é bom, quando tem que vacinar, mas muitas vezes não em estudos científicos, mas
mas relatórios mais divulgativos que as companhias que fazem as vacinas promovem. Mas então vamos lá nas fontes científicas. Quando você procura concretamente, por exemplo, sobre a parvovirose, e procura na internet, eu particularmente na Espanha, o que acho? A primeira, vamos falar, descrição da circulação da cepa 2C de parvovírus é do ano 2006. Aqui estou mostrando na seta um trabalho que provavelmente seja o único equipe de pesquisa na Europa trabalhando nesse tema, por uma equipe que trabalha com um broto em Tarragona, em uma granja, é um broto clínico em Tarragona, mas recentemente temos um outro trabalho aqui, do ano 2020, que também está circunscrito à Austrália e fala da percepção dos proprietários de clínicas, da percepção dos veterinários clínicos, mas ninguém parou para fazer uma determinação exata do nível de prevalência das cepas que estão circulando. Esse outro trabalho aqui, o terceiro, é uma revisão de 2016 que fala de variantes antigênicas de parvovírus a nível mundial. Veo que está marcado França aqui, queria marcar Espanha. Mas fala que existe uma prevalência de circulação do serotipo 2D. Mas resulta que na Espanha está analisado em cachorros, 13 amostras apenas. Olha, dizer que a circulação prevalente ou maioritária de parvovírus do serotipo 2C, apenas analisando toda a Espanha, apenas analisando 13 cachorros, bom, muita evidência científica, podemos falar que não é. Aqui temos outro estudo similar, é de um grupo italiano que mencionei anteriormente, de Caro e colaboradores, esse aqui é um trabalho de 2011, sobre o estado epidemiológico de parvovírus e coronavírus em cachorros. E conclui que o serotipo prevalente é o 2C, que possivelmente seja certo, mas da mesma maneira analisa apenas 47 indivíduos e não mais. Então, a gente não encontra mais dados científicos na Europa, pelo menos mais exatos. Aqui vemos outro trabalho, no qual vemos uma caracterização genética de parvovírus detectados em carnívoros. Aqui tem mais amostras e é feito na Espanha apenas. É um dado interessante, porque aqui já analisam tanto carnívoros selvagens quanto domésticos. Desculpa. Tanto cachorros quanto gatos. Aí volta, depois de fazer uma análise filogenética, se encontra que a maior parte do serotipo é realmente o 2C do parvovírus, e que é compartilhado tanto na fauna silvestre quanto a fauna doméstica. Desculpa. Por que estou dando tanta importância? Há muito tempo, em nosso ambiente, fundamentalmente na Europa, a nível europeu, a maior parte dos preparados de vacinas tem uma composição para o serotipo com o serotipo original de parvovírus ou 2A ou 2B. Nos Estados Unidos, alguns laboratórios estão incorporando o serotipo 2C, mas na Europa apenas estão aparecendo agora. E quando nós vamos ver, e
principalmente porque na Europa a incidência de parvovirose está aumentando muito, principalmente em animais vacinados. E falando em parvoviroses muito graves, quando nós tentamos procurar alguma coisa, os laboratórios, fabricantes de vacina, asseguram, garantem que existe uma imunidade cruzada entre os diferentes sorotipos de parvovírus, como para que a vacina possa fazer frente a todos os sorotipos. Mas é uma surpresa quando você encontra na bibliografia, por exemplo, trabalhos como este de 2015, que para mim é um escândalo, porque está assinado por 2 funcionários da Agência Europeia de Medicamentos, que afirmam nas conclusões que não existe prova científica de que exista imunidade cruzada entre os sorotipos, entre o sorotipo original e o 2B, com o qual nós, primeiro, temos que saber quais são as cepas que estão circulando e se as vacinas que estamos utilizando são as adequadas ou quais são as adequadas para utilizar. Bom, já me referi à parvovirose, que é uma das que se recomenda a vacinação, contra a qual. Mas vamos ver uma contra a qual é recomendada uma não essencial. Por quê? É uma doença realmente grave, que afeta também os cachorros, como a leptospirose, que é uma zoonose muito grave. E aqui nós sabemos que não existe, neste caso, imunidade cruzada contra os diferentes sorotipos. Logo, se queremos produzir uma vacinação efetiva, precisamos saber quais são os sorotipos que estão circulando na nossa região. Porque todas as vacinas comerciais incorporam sorotipos há muitos anos. Então, voltamos ao mesmo. Temos muita bibliografia quando nós queremos ver leptospirose em ganado porcino ou em bois. Mas quando queremos ver trabalhos sérios dos muita evidência científica. Neste trabalho de 2009, analisa, sim, em carnívoros, a circulação de sorotipos. Sorotipos. Tanto em carnívoros selvagens quanto e eles se encontram em uma área protegida. Para esses animais, foi analisar quais são os sorotipos predominantes. Aí, eles encontram o canícula, o leptohemorrágico, mas encontram outros, Shermani, Piógenes, que não aparecem em nenhuma das fórmulas de vacinas que os laboratórios fornecem. Aqui nesse outro trabalho, eles estão agora vendo os sorotipos em animais domésticos de leptospira. E aí se aparecem, está claro que aparecem sorotipos que não estão considerados pelas vacinas. Então, se devemos vacinar os cachorros contra essa doença, e eles são sentinelas, eles testemunham a presença da leptospirose, então sabemos que isso é uma fonte de contágio para o homem, aí daí a importância das vacinas adequadas. A segunda pergunta é, com que tipo de vacinas devemos vacinar? Todos sabemos que nas vacinas de novas gerações, nós falamos de vacinas vivas ou vacinas inativadas. A realidade é que para pequenos animais, nós temos cada vez mais vacinas e muitas dessas não estão autorizadas, mas sim existem sim algumas de DNA que são autorizadas pela FDA. Mas nós sabemos, então, as vantagens e desvantagens dessas vacinas, mas devemos levar em conta que as inativadas não estimulam muito a imunidade celular.
Então, devemos levar em consideração que a eficiência da vacina inativada é a manutenção de níveis de anticorpos protetores sensório, porque a memória imune com este tipo de vacinas é muito pouco estimulada. Enquanto a que tipo de vacinas em pequenos animais, cada vez nós trabalhamos mais com algumas que têm muitas valências. Por exemplo, heptavalentes, octavalentes. Inclusive, tem algumas nonavalentes. Ou seja, estamos falando de 9 valências. Mas não podemos esquecer como é o funcionamento do sistema imune. Aqui tem um pequeno esquema simples, mas temos que entender que quando vacinamos um animal, o sistema imune precisa processar todas e cada uma das valências. Processar, analisar e criar as células específicas que possam produzir as defesas contra todas essas valências. Não é muito estranho pensar que se fazemos trabalhar o sistema imune contra 8 valências diferentes, o sistema imune fica um pouco louco, porque tem que processar todos e cada um dos antígenos de forma adequada, é difícil. Aqui no trabalho científico está analisado, analisa qual é a carga de anticorpos perante o parvovírus, dependendo da valência para parvovírus na vacina. Como vemos, os títulos de anticorpo, você vê a meia geométrica, a GMT, ele vai baixando enquanto incorporamos valências na vacina. Então, em uma vacina com um monte de valências, se queremos proteger adequadamente contra parvovírus, nós vemos, como diz na Espanha, não estamos produzindo uma proteção adequada. Isso aqui está mostrando grandemente que a incorporação de valências não resolve uma melhor imunização. Outro dado importante a levar em consideração é a idade de vacinação. E ainda mais, ou principalmente, o momento da primovacinação. Nos calendários de vacinas que são utilizados na Europa, está muito estabelecido que o momento de início da primovacinação, mas não se leva em consideração a situação imunológica dos cachorros. A situação imunológica dos filhotes vai depender fundamentalmente dos anticorpos maternos que vêm no calostro e da composição desses anticorpos. Vamos ver alguns estudos que iniciamos no nosso laboratório, que nós vemos que a prevalência de parvovírus na Espanha é altíssima. Então, o normal é que todas as fêmeas tenham taxas altas de anticorpos contra parvovírus. Anticorpos que eles vão transmitir aos filhotes pelo calostro. Isso porque sabemos que através de placenta só vai entre um 5% e um 10%, e isso não interferiria com a vacinação. Mas o calostro, sim. Aporta muitos anticorpos. E a primeira barreira defensiva que os filhotes vão ter nas primeiras semanas de vida. Aqui, nesse primeiro gráfico, vemos que dependendo do calendário vacinal utilizado, por exemplo, aqui nesse, seria 6 semanas de vida. E aí, também se vê a taxa de anticorpo, que seria protetora, essa linha pontilhada. Muito bem. Se nós injetamos um filhote que ingestiu muito calostro com alto nível de anticorpo e nós vacinamos nessas 6 semanas, ou a 9, ou incluso na semana 12, nós estaríamos atrapalhando um pouco a imunidade do cachorro, porque é uma vacinação inútil, mas também estamos deixando o filhote desprotegido, porque ele tem a proteção dos anticorpos maternos. E os sistemas
E o sistema imune não vai ser capaz de não vão ser capazes de processar o antígeno, porque o antígeno da vacina vai ser inutilizado pelos anticorpos maternos. Então, uma vacinação é uma vacinação inútil que vai deixar o animal desprotegido. Se nós temos um cachorro que não está vacinado, sabemos o estado sanitário, mas o grave é pensar que está vacinado, isso é grave. Conhecer o estado vacinal, saber que está vacinado, mas não saber que está desprotegido. Bom, aqui vemos isto aqui, são muito bonitas esses gráficos feitos contra parvovírus, estudados com mas diferentes micro-organismos, diferentes antígenos, têm uma dinâmica e uma cinética de anticorpos completamente diferente. Os dias de duração, a quantidade de dias que o anticorpo maternal dura no calostro depende muito do tipo de antígeno. Por exemplo, aqui temos imagens de porcino, animais de companhia, onde existem alguns estudos que não existem em cachorros, por exemplo. Nós vemos que não tem nada a ver como se comporta contra o micoplasma, os anticorpos em soro comparado com o parvovírus, né? Então, é um tema a ter em conta, a levar em consideração o tipo de antígeno também. Aqui nós temos um trabalho no qual se analisam não muitos animais, mas um grupo concreto. São analisados 6 indivíduos. A linha de pontos marca o nível de anticorpo protetor, supostamente que o cachorro precisa ter no colostro, que precisa ter recebido pelo colostro para estar protegido. Nós vemos que alguns dos cachorros, no momento da primovacinação, alguns cachorros têm níveis já de anticorpos colostrais suficientes, mas em alguns onde os níveis colostrais de anticorpos são baixos, não existe resposta para a vacinação, nem na primeira dose, nem na segunda. Por que acontece isso? Porque provavelmente esses filhotes têm títulos de anticorpos inferiores a 1,20, mas suficientes como para interferir com a primovacinação, inativando o antígeno vacinal, fazer com que essa primovacinação seja completamente ineficaz. Depois temos a parte de indivíduos adultos. Estamos vacinando animais de idade avançada perante doenças que são enfermidades de filhotes, que são doenças do primeiro ano de vida do animal. E estamos vacinando animais com um sistema imune já comprometido. Então, não seria necessário vacinar ou revacinar, porque muitas vezes só vamos conseguir, são transtornos de autoimunidade que vão afetar o bem-estar desses animais, porque estamos abusando do sistema imune, o que não seria necessário. Outro tema bastante importante é se a revacinação tem que ser anual ou trienal. Existe uma discussão importante, principalmente nos Estados Unidos, onde é indicada, tanto para sinomose como parvovírus, para que seja trianual e não anual. Na Europa, temos um problema muito grave. Sei que nos Estados Unidos e na Austrália a legislação é um pouco mais frouxa, fica mais na mão do veterinário facultativo a decisão. Mas na Europa, a legislação é muito estrita neste caso. E o veterinário precisa seguir estritamente as pautas, as normas dos laboratórios produtores de vacinas. E a maior parte da pauta de revacinação dos laboratórios é anual. Só veterinário em circunstâncias extremas, e sempre
sob consentimento do tratador, pode mudar a pauta de vacinação. Mas, em qualquer caso, não é muito fácil. Tem que ter consentimento, o tratador tem que estar ciente. Então, por que então não seria necessário revacinar tanto? Aqui temos a duração da imunidade em relação é um estudo que tem sido feito até em humanos, que a duração dos anticorpos contra, por exemplo, o sarampião, que pode ser extrapolado para o caso da sinomose canina, porque são vírus parecidos, e também para o tétanos. E que viram nesse trabalho? Que indivíduos de 70 anos apresentavam níveis de anticorpo por cima da linha de proteção. Indivíduos que nunca tinham sido vacinados, nunca tinham tido contato contra sarampo. Lembremos que está praticamente erradicado de muitos lugares, sarampo. Então, muito difícil ter contato, a não ser que seja uma pessoa que viaja muito. Então, algum deles tinham falado que tinham tido sarampo na infância. Então, por algum motivo que a ciência ainda não explicou ainda, é possível que existam alguns clones de células linfócitos B produtores de anticorpos específicos que, de alguma forma, assim como vigilantes perante um desafio de algum antígeno que em algum momento foi processado como grave, e ainda essa pessoa de 70 anos amostra anticorpos que são detectáveis na circulação. Aparece também em trabalhos com o vírus da viruela, trabalhos americanos de muitos anos já. No caso do tétano, que sabemos que uma vacina aplicada contra ela é uma vacina inativada, embora a indicação é que seja cada 5 anos a revacinação, nós podemos ver que pessoas de muita idade mantêm anticorpos acima da linha de proteção. Pelo que não faria muito sentido revacinar anualmente contra este tipo de enfermidades. Principalmente sabendo que muitas das vacinas que utilizamos são vacinas vivas, inativadas, modificadas. Nesse calendário, por exemplo, de vacinação humana, que os humanos são só vacinados contra sarampo, no melhor dos casos, 2 vezes na vida só, aos 12 meses e aos 4 anos, e sempre ficamos protegidos, para sempre. A gente não é revacinada todo ano. E embora monovalente ou polivalente, eu prefiro as monovalentes. O problema é que não temos monovalentes contra a revacinação ou a primovacinação. Mas para a revacinação na Europa, apenas existe formulação monovalente para revacinação só para parvovírus. Mas não temos para hepatites, não temos laboratórios que fabriquem monovalentes para essas doenças. E eu prefiro as monovalentes. No caso da raiva, eu vou passar muito por cima. A vacinação é obrigatória na Espanha, ao contrário do que acontece contra a sinomose, o parvovírus e a hepatite. Aqui, como podemos ver, é um pouco descontrolado. Eu não quero aprofundar muito, porque é um descontrole do tipo político, mas nessa época que estamos, talvez seja um pouco perigoso esse tipo de afirmação, onde a política parece estar acima da ciência, e acho que deveríamos escutar mais os científicos, e os científicos um pouco menos os políticos, mas a Espanha está livre de raiva, se menos não seja muito verdadeiro, porque temos raiva importada de cidades autônomas que são espanholas, mas se encontram na África, mas nós temos raiva na Europa. Na Espanha não, na Espanha peninsular, mas essas zonas que vocês veem em vermelho, Galícia e Catalunha, e também o País Vasco, nesses lugares a vacinação é voluntária. E é justamente por onde a raiva pode entrar.
Isso é uma coisa que não se entende muito bem. E os veterinários, de qualquer bandeira política, de qualquer opinião, temos denunciado e pedido para as autoridades que, por favor, façam com que a vacinação antirrábica seja obrigatória em todos os animais domésticos, em cachorros, gatos, em todos que são animais de companhia. Ainda assim, em alguma das comunidades onde ainda se vacina, nós podemos ver que a taxa de vacinação ainda aí está diminuindo. Estamos vacinando poucos animais, muitas vezes, mas com essa taxa de vacinação não estamos conseguindo a imunidade populacional. Não estamos conseguindo proteger suficientemente a população canina de frente à entrada da raiva, que possa, inclusive, afetar a população humana. Já tivemos uma rabia importada do Marrocos há alguns anos em Toledo, e algumas pessoas lá em Toledo foram mordidas, mas a sorte é que ninguém morreu. Então, em relação a esta falta de estudo, de análise da que eu estava falando, nosso grupo de pesquisa teve o objetivo, propôs avaliar qual é o estado imunitário, imunológico, da população canina de frente à sinomose, parvovírus e hepatites na Espanha, para estabelecer qual seria o valor para poder estabelecer um método de conhecer os anticorpos, detectar anticorpos por práticas baseadas em evidências científicas. As amostras foram cachorro da Espanha. Nesses gráficos que eu vou mostrar, nós ainda estamos processando amostras que estão chegando e vamos processar mais, mas o gráfico está mostrando, são cachorro da Espanha, que pode ser extrapolado para toda a Espanha. As amostras são obtenidas por o procedimento padrão, quando iam para um controle veterinário, os animais, e eram extraídas as amostras de sangue. Utilizamos o VaciCheck, que é um teste de ELISA de fase sólida, que detecta imunoglobulinas específicas para estas 3 afecções, que são a sinomose, o parvo e a hepatite. É muito fácil de realizar o teste. Simplesmente temos esses pentes que encaixamos nesse porta-pente, onde colocamos o soro, e aí é realizada a cromatografia, cada um dos passos, que seriam dentro de uma ELISA convencional. Vocês podem ver que existe um controle positivo, e a ordem dessas pontinhas são da hepatite, parvovírus e sinomose. A cor que aparece de cinza é paralela numa escala aqui de 0 a 6. Não demora mais de 30 minutos para detectar a cor, mas também existe um dispositivo que se chama ComScan, que também pode ser lida aí, e a correlação entre a leitura visual e essa leitura pela ComScan é muito precisa, é praticamente a mesma. Estabelecemos assim a escala de leitura, onde o 0 é negativo, 1 a 2 duvidoso, 3 a 4 positivo fraco e 5 a 6 positivo forte, que está tudo assim informado na literatura, ainda assim, não é diferente disso. Classificamos os animais, evidentemente, nem o número de revacinações, nem o estado imunológico dos animais é o mesmo. Classificamos em menores de 1 ano, onde os resultados não são, para os quais os resultados não são muito conclusivos, porque não temos muitos animais dessa idade. Então, eles estão meio que na plenitude do funcionamento do sistema imunológico, que são de 1 a 8 anos, essa outra faixa etária, e depois
os mais velhos, que são os de mais de 8 anos. O que nós vemos que pontuações do teste de maior ou igual a 3, en el Immunocom, estão correlacionadas com imunidade protetora, como já aparecia na bibliografia anteriormente. Mas nós tínhamos uma coisa muito interessante no grupo de animais. Nós tínhamos animais vacinados e não vacinados. E, por exemplo, para a sinomose, nós vimos que 82% dos animais que estavam vacinados tinham níveis de imunoglobulina, segundo o Immunocom, iguais ou superiores a 3, ou seja, que estavam protegidos. Era uma notícia muito boa. Mas, olha, nos não vacinados, mais dos 50% dos animais tinham também resultados iguais ou superiores a 3, ou seja, também estavam com níveis de proteção de anticorpo, pelo que não existe uma diferença significativa entre animais vacinados e não vacinados. E também são dados concordantes com o que está publicado na bibliografia. Veja que nós temos esse dado é muito interessante entre vacinados e não vacinados. Aqui nós temos 2 trabalhos nos quais é estudada a prevalência de anticorpos perante sinomose quanto ao parvovírus, mas são de animais silvestres, principalmente raposas, lobos e em linces europeus. E ambos mostram elevadas taxas de anticorpos contra a sinomose em estes animais. Conclusão, temos esses vírus, inclusive também no parvovírus, circulando amplamente nessa população. Então, estamos falando da fauna silvestre, não apenas a doméstica. No mundo, onde cada vez esses ecossistemas estão cada vez menos separados e convivem muito mais a fauna, cada vez mais a fauna doméstica com a silvestre, são preocupantes esses dados que são achados na fauna silvestre, porque nós temos isso mostra que temos uma ampla circulação desses vírus. No caso do parvovírus, os resultados são parecidos, mas é pior. A porcentagem de indivíduos com taxas de anticorpos protetores maiores a 3 foi menor em animais vacinados que não vacinados. Embora a diferença não seja significativa, mas esse resultado do grupo de animais não vacinados é interessante, porque os não vacinados têm uma taxa superior. E isso gera uma preocupação. Qual é a explicação? É a mesma que nós falamos para a sinomose. Realmente, temos uma grande circulação de vírus de parvo dentro da população. Mas por que superior no caso dos não vacinados? Essa é a minha grande dúvida. Talvez, provavelmente, o vírus que esteja circulando, seja, como falamos no começo, seja o sorotipo 2C, que não está incorporado na vacina. Logo, aqueles que não estão vacinados, os cachorros que são cachorros de campo, de fazenda, ou de caça, estão convivendo na vida toda com o parvovírus 2C circulante. Então, eles têm anticorpos protetores contra 2C. Mas e os não vacinados? Os vacinados não têm contra essa variante 2C. De fato, a maior quantidade de casos que estamos vendo em animais que geralmente vivem em um apartamento, vivem com família, são cepas que não afetam os outros cachorros de zonas rurais. Há muito tempo, de fato, não temos casos. Volto ao que critiquei no começo. Se você pergunta para o veterinários clínicos com mais de 20 anos de experiência, muitos deles falam que não viram hepatite canina na vida,
Isso aconteceu na Europa, mas no 2001, 2004, 2006, 2008, tem se descrito casos de hepatite canina na Itália e na Alemanha, mas realmente eram infecções mistas, fundamentalmente em filhotes, uma mortalidade muito baixa, com mortalidade baixa, incluso em indivíduos não vacinados. Aqui nós vemos diferenças, sim, que são significativas entre animais vacinados e não vacinados. Ou seja, os níveis de anticorpos em vacinados são muito superiores aos não vacinados. Conclusão, é verdade, não está circulando o vírus da hepatite. Logo, os clínicos não vão ver hepatite porque o vírus não circula. E esses anticorpos que detectamos nesses testes são os vacinais, os que vêm das vacinas. Para terminar, vou falar, bom, tem conclusões, mas eu acho muito melhor de falar as conclusões dos trabalhos, falar das reflexões pessoais, depois de tudo isso que tenho contado para vocês. No primeiro lugar, é que nós estamos perdendo um pouco de vista a imunidade populacional, quando falamos de animais de companhia. Uma coisa que muito tem em conta os veterinários é a população, mas neste caso parece que estamos esquecendo um pouco disso. Parece que o objetivo não é vacinar a uns poucos indivíduos muito, mas o adequado seria vacinar a muitos indivíduos o que seja necessário em cada caso. No caso dos animais de companhia, ainda temos uma vantagem. Nós podemos individualizar a medicina. Podemos individualizar o cachorro, as características particulares, quais as características situacionais, antes de iniciar a vacinação. Então, eu acho que seria muito interessante realizar análises de anticorpos específicos prévio à vacinação e também para as revacinações, para ver como são os níveis de anticorpos desses indivíduos. Na minha opinião, eu prefiro dos preparados monovalentes, as vacinas monovalentes, ou com poucas valências. Principalmente para raiva, parvo, mas é difícil, não temos mais na Europa preparados monovalentes. Mas falei no começo, é importante realizar estudos científicos que sejam independentes, que sejam de caráter imunológico e epidemiológico, para nós sabermos realmente qual o vírus circulante, quais as enfermidades que nós temos, quais são as perigosas. No caso, depois da revacinação, na minha opinião, devemos pensar muito nelas. O que é mais importante, a dinâmica e a genética da imunologia são diferentes para cada doença, para cada infecção. Nós deveríamos pedir aos veterinários, aos cientistas, deveríamos pedir um esforço para os laboratórios que produzem as vacinas, para eles desenvolverem vacinas monovalentes, principalmente destinadas para a revacinação. Se vamos revacinar, talvez precisamos revacinar contra a sinomose, mas não contra o parvo, ou contra a hepatite, não contra a monquilho. Então, seria interessante contar com preparados monovalentes. Da minha parte, mais nada. Eu só agradecer muito pela assistência, muito obrigado, e eu fico à disposição de vocês para perguntas, comentários, ou o que vocês queiram. Muito obrigado, doutora Marta, por esse excelente seminário. Eu sou Zoar, sou da Biogal. A doutora Ivone teve um inconveniente com a internet, por isso eu estou aqui comunicando com vocês.
Temos recebido muitíssimas perguntas. Muito obrigado a todos pelas perguntas realizadas, mas por questões de tempo, as perguntas, vamos fazê-las algumas e as outras vão ser respondidas pela doutora nos próximos dias. Vai ser enviada uma gravação e todas as notas do webinar aos que estão registrados. Vamos começar pela primeira pergunta. A primeira pergunta é da Espanha. Vacinação a pacientes com neoplasia e em tratamentos com imunoterapia e imunossupressores por outras doenças inflamatórias, intestinais, anemia hemolítica, dermatite atópica. Eu gostaria de saber que protocolo você segue. Bom, muito obrigado pela pergunta. Eu não sou clínica, então não sigo protocolos. A pergunta que você está fazendo é muito especial. Realmente, a vacinação de imunodeprimidos é controvertida. Muito mais um paciente neoplásico. Eu não conheço o caso, mas um paciente neoplásico pode ser de elevada idade. O mais interessante seria tentar ver o estado imunitário e esquecer. Porque vacinar de parvo ou sinomose para um paciente de idade avançada, para um imunodeprimido, com corticoides, não pode ser vacinado com uma vacina viva. Teríamos que ver muito bem contra que vacinar e vacinar apenas do que é muito essencial. Minha opinião é muito arriscada. Eu não sou clínica, como muito da raiva, mas sempre com preparados inativados. Um paciente nessas condições não pode receber vacina viva, com tratamentos prolongados com corticoides, antibióticos, muito menos ainda um paciente oncológico com um sistema imune muito deteriorado. Mas, repito, eu não tenho um protocolo porque não sou clínica. Muito obrigado, doutora. A segunda pergunta vem do Peru. Vacinação em gatos com cardiopatias, hipertrofias, como tromboembolismo arterial. O que aconteceria aos 6 dias de aplicar a trivalente? Agora que com esta questão do Covid, todo mundo se informa pela internet. Bom, aqui temos um problema sério. Voltamos no mesmo. Em pacientes com este tipo de enfermidades que são graves, muito comprometidos e que podem ter episódios que possam comprometer a vida, há que evitar as vivas, as vacinas vivas, mas as inativas. Qual seria o problema? O tema dos adjuvantes. As inativadas, se utilizamos muitas, introduzimos um fator que não temos falado hoje, que são os adjuvantes. Sabemos que a maior parte dos acidentes vacinais é pelos adjuvantes. Então, repito o do caso anterior. Tem que pensar muito no tipo do paciente, o tipo da patologia grave. Muito mais, se você me pergunta assim, rápido, o que eu já tenho falado, perante o que tenho que vacinar, talvez nesse paciente, nessa situação determinada, talvez não precise uma trivalente. Talvez seja interessante olhar qual é a situação imunológica do indivíduo e tentar diminuir o tipo de risco. O tema das tromboembólias nas vacinas é uma coisa que
tem sido vista anteriormente, sempre, mas sempre relacionado com os coadjuvantes, inclusive isto antes de ter aparecido esta situação da Covid, com essas trombo e tudo isso. Nós não temos ouvido que tenha sido um efeito habitual nas trivalentes. Eu não tenho ouvido nada disso. A última, porque ainda estão chegando mais e mais perguntas. A verdade que estamos curtos de tempo. Se um filhote finaliza o programa de vacinação e depois dos provas dos testes de anticorpos, vemos que não tem anticorpos, o que fazemos? Revacinamos? Qual seria, então, a indicação nessa situação? Bom, vamos ver. Isso é uma coisa que a gente encontra todo dia e em todas as raças, inclusive na saúde humana, existem indivíduos que não respondem às vacinas. Não podemos fazer nada. Para isso que tem a imunidade populacional. Para proteger esses tipos de indivíduos que não respondem. Quando existe uma falha na primovacinação, no primeiro momento podemos dizer, bom, a interferência entre os anticorpos maternos e vacinais, mas num adulto que revacinou várias vezes, o tempo todo, e você testa todo o tempo e dá que não tem anticorpo protetor, então é um indivíduo não respondedor. Isso existe em todas as doenças, todas as vacinas, todas as raças e todas as espécies. Aí a gente não pode fazer nada. Só conseguir que a maior parte da população atinja essa imunidade populacional de rebanho que possa proteger esses indivíduos também, que por um motivo ou outro, pode ser que esse indivíduo tenha uma imunodeficiência. Então, não possa responder contra um antígeno produzindo anticorpos. Então, pode ter uma imunodeficiência de base humoral. Talvez produza as células, mas não produza o anticorpo. Uma imunodeficiência oculta. Ou um animal não respondedor. São casos para os quais nós temos que contar com a imunidade populacional, a imunidade de rebanho, para que entre todos podamos proteger esses que não podem ser vacinados, não respondem às vacinas. Acontece em todas as espécies. Ou hemos escutado muito isso no guia de vacinação da Sociedade Internacional de Veterinária de Pequenos Animais, essa indicação. Bom, muito obrigado, doutora Marta, por este webinar tão interessante e eu acho que ha aclarado muitas dúvidas enquanto aos processos de vacinação. Ainda temos que dia a dia nós temos que nos perguntar sobre estes aspectos. E muito obrigado a Ivone por ter ajudado, a todos os presentes por ter assistido esse webinar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado novamente. Muito obrigado. Tem sido um prazer. Só me lamento de não poder ver todo mundo. Esperemos que pronto podamos ver-nos. De que não possamos interatuar tanto, né? Bom, que tenham um feliz dia. Muito obrigado, igualmente. Boa tarde para todos. Boas noites. Muito obrigado.